Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Assim falou Neil Armstrong quando deu seu primeiro passo na Lua. Quando pensamos no que essa frase e principalmente o que esse passo representa, notamos que essa fala foi muito bem dita. Imagina o quanto de pesquisa, descobertas, inovação, trabalho em equipe, noite perdida e frustração foi necessário para que esse passo fosse dado. Aquele passo representava tudo o que de mais criativo e tecnológico existia na humanidade até aquele momento. Aquele passo possibilitou um novo universo na exploração espacial e marcou a nossa humanidade para sempre. E se eu te disser que passos numa ordem infinitamente menores em tamanho que os de Neil Armstrong estão sendo dados hoje em dia, mas que carregam tanto progresso para a nossa sociedade quanto esses passos dados na Lua? Literalmente falando, são passos na ordem dos nanômetros, que estão avançando a nossa tecnologia a nível que jamais pudéssemos imaginar. Nanômetros são uma unidade de medida utilizada pela indústria de semicondutores. É uma escala microscópica que equivale a 1/1000º de um metro. Para se ter uma ideia do que isso representa, uma formiga nessa escala mede algo em torno de 2 milhões de nanômetros, enquanto uma molécula de água mede 2,5 nanômetros. Hoje já estamos quase fabricando chips com 3 nanômetros. Você já ouviu falar na ASML? Quer saber como as máquinas fabricadas pela ASML estão ajudando a construir um mundo mais tecnológico hoje? Quer saber qual a importância dessa empresa para o mundo? É sobre isso que falaremos neste vídeo. Advanced Semiconductor Materials Lithography, ou ASML. É uma empresa holandesa que domina o mercado de sistemas de litografia. Foi fundada em 1984 com coparticipação de duas empresas, Philips e a SMI. A litografia tradicional é o processo de impressão de um texto ou desenho utilizando tinta graxante em um papel por meio de uma prensa ou rolo. Só que nesse caso estamos falando de litografia de componentes eletrônicos. Como não podemos manipular diretamente componentes com tamanhos de nanômetros, então precisamos de máquinas ultramodernas que possam imprimir esses chips em discos de silício. E aqui reside a força da ASML. Eles são a empresa que faz as melhores e mais modernas máquinas de criar microchips do mundo. E o que faz a litografia da ASML ser a melhor e mais avançada do mundo? Uma tecnologia chamada EUV, Extreme Ultraviolet Light. Para se ter uma ideia do quão isso é avançado, EUV não é gerado naturalmente no planeta Terra, mas de algum modo eles são capazes de reproduzir essa luz em suas máquinas. O desenvolvimento dessa tecnologia custou bilhões de dólares, mas foi uma transição bem sucedida, saindo da forma convencional de desenvolver chips em DUV para EUV. Hoje, a empresa tem um valor de mercado de 193 bilhões de dólares e tem sido apontada como uma excelente opção de investimento na bolsa por causa das suas inovações. Atualmente, a ASML é a única empresa do mundo que fabrica máquinas com litografia em EUV. Não há uma maneira simples de se explicar um processo tão complicado como esse, e entender em detalhes como esse processo é feito custaria mais de um vídeo para explicar. Tentando ser simples, podemos dizer que um canhão de CO2 atira 2 pulsos de laser em uma gota de estanho. Isso faz com que o estanho seja evaporado. Esse processo cria um plasma, e esse plasma gera EUV. Para gerar EUV suficiente para imprimir no disco de silício, a operação é realizada 50.000 vezes por segundo. Os transistores criados são 5.000 vezes mais finos que o fio de cabelo humano. E é esse processo que de tão complexo parece que foi tirado de um filme de ficção científica que faz com que os transistores sejam impressos no disco de silício. As fábricas onde são fabricados esses equipamentos são um caso à parte. São extremamente limpas e faria com que qualquer pessoa com mania de limpeza se sentisse envergonhada. As salas onde são fabricados os chips são 10.000 vezes mais limpas que um ambiente externo qualquer. Zero poeira nas instalações e uma simples partícula de poeira poderia arruinar um disco de silício gerando prejuízos enormes. São ambientes extremamente controlados onde todos entram com roupas especiais. Essas máquinas custam verdadeiras fortunas. Uma máquina que usa litografia com EUV, que são as mais sofisticadas, custam em torno de 150 milhões de dólares.
Em uma conversão direta para o real daria 720 milhões de reais, fora os impostos. Os clientes da ASML são a TSMC, Samsung, Intel e outros, ou seja, as maiores empresas produtoras de chips do mundo. Além de desembolsar um valor exorbitante para adquirir a máquina, essas empresas ainda necessitam da tecnologia que irá escrever os chips. Em uma analogia, podemos dizer que a máquina é um pincel, mas o artista é quem fará a arte. E se der o pincel para uma pessoa que não saiba pintar, o resultado é desastroso. No nosso vídeo sobre Taiwan e sua importância para o mundo, falamos de como os semicondutores são importantes para o mundo moderno. Falamos também sobre o supply chain que envolve a produção de chips. Aqui estamos explorando um dos braços dessa cadeia de suprimentos, que são de uma extrema complexidade com milhares de variáveis. Com isso, entendemos o porquê de os chips não serem produzidos em cada esquina do mundo como se fossem hambúrguer. Dominar todos os processos dessa produção é praticamente impossível e uma interdependência muito complexa se faz necessária. Como se a complexidade na produção não fosse o suficiente, ainda temos o cenário político mundial para tornar as coisas ainda mais delicadas. Os Estados Unidos, na administração de Donald Trump, conseguiram com sucesso que as máquinas mais sofisticadas da ASML, aquelas que utilizam a fabricação de EUV, não fossem comercializadas com a China, tornando assim o cenário político ainda mais tenso. Embora Trump não seja mais o presidente dos Estados Unidos, a administração atual não parece muito interessada em reverter esse acordo, mesmo com ideologias e formas de administrar tão diferentes. Em agosto, o presidente Joe Biden assinou o CHIPS Act, que são subsídios de bilhões de dólares que o governo dará para a construção de novas fábricas de chip em território americano. Para isso, as empresas têm de concordar em não vender seus produtos para a China. Um envolvimento dessa natureza entre governos mostra o quão importante é para o mundo moderno a produção de semicondutores. Desde a sua máquina de lavar até um caça F-35, que é o mais moderno caça em guerra da atualidade, ambos precisam de microchips para funcionar. Todas as comodidades do mundo moderno têm como base semicondutores. E sem eles, nada de TV, carros, computadores, celulares, satélites, avião e etc., porque tudo funciona com semicondutores, o que faz dessas empresas verdadeiras minas de ouro e alvos cobiçados por todos. A ASML não está proibida de comercializar as tecnologias mais antigas com a China. A geração anterior de máquinas que utilizam DUV, Deep Ultraviolet System, está disponível para os chineses, embora haja uma pressão de Washington para que esse negócio não continue. Na prática, isso quer dizer que por conta da limitação tecnológica na fabricação de chips, ela não tem como competir com outras indústrias em algumas áreas, porque não tem equipamento para viabilizar a tecnologia. A chinesa SMIC não fabrica processadores de 5 nanômetros, como a Samsung e a TSMC. Eles estão a uma geração atrás ainda, sendo que a TSMC já está construindo uma fábrica para a produção de chips de 3 nanômetros. O mercado chinês representa 16% das vendas da ASML, mesmo sem comercializar seu principal produto. Se fosse proibida de comercializar de vez com a China, isso seria desastroso para a China, mas não para a ASML. Isso porque é uma demanda astronômica pelas máquinas produzidas por eles. Certamente esses equipamentos seriam realocados rapidamente. Ainda assim, os chineses estão a todo vapor tentando desenvolver um equipamento tão sofisticado quanto o da ASML para avançar ainda mais nesse setor. Algumas fontes dizem que estão longe ainda de conseguir, outras fontes citam que eles podem estar perto de ter algum êxito. Não sabemos ao certo, só o tempo nos dirá com precisão essa informação. Não é uma questão de capricho aplicar tanto conhecimento, pesquisa e recursos para desenvolver máquinas cada vez mais sofisticadas. Como falamos no nosso vídeo sobre 5G, a tecnologia precisa estar em constante evolução, porque novas demandas vão surgindo e, em muitos casos, as soluções ainda não estão prontas. Como praticamente tudo que se constrói é feito com semicondutores, melhorar esses equipamentos é uma forma de disponibilizar novas tecnologias ou melhorar as antigas. Vamos pegar os celulares, por exemplo.
Há um tempo atrás, se falássemos que os celulares teriam 512 GB de espaço em memória para armazenar arquivos, nos diriam que estávamos loucos e que essa quantidade de espaço não seria possível. Os celulares antigos, que tinham absurdos 8 GB de armazenamento, são 64 vezes menores em armazenamento que os atuais de 512. Porém, eles não aumentaram 64 vezes de tamanho. Os componentes e, consequentemente, os celulares continuam do mesmo tamanho físico, mas a litografia com que essas peças foram fabricadas diminuiu. Antes eram fabricados chips em 12 nanômetros, agora é possível a fabricação em 5 nanômetros. No mundo real, isso quer dizer que chips do mesmo tamanho agora são mais potentes e tornam os celulares mais rápidos, consomem menos energia, o que torna sua autonomia maior e possui ainda mais espaço interno que faz ser possível guardar muito mais informação. Se a tecnologia não evoluísse, a única maneira de melhorar o desempenho dos equipamentos seria adicionando mais componentes eletrônicos. Isso faria com que os aparelhos ficassem cada vez maiores, mas ao invés disso, a maneira de fabricar os chips é que evoluiu e agora um chip do mesmo tamanho comporta muito mais transistores, não sendo necessário aumentar o tamanho físico do aparelho. É assim que os componentes internos de um eletrônico são melhorados. Eles dão passos nanométricos e em cada micropasso que é dado, um universo de possibilidades é desbloqueado. Justamente porque melhores produtos, novos serviços e tarefas que antes eram impossíveis estão sendo criados a cada avanço nanométrico. Você fazia ideia da existência dessa empresa chamada ASML? Fazia ideia de quão high-tech são os produtos desenvolvidos hoje em dia? Deixa um comentário aí. Se o nosso conteúdo despertou algum interesse em saber mais sobre tecnologia e suas aplicações no mundo dos negócios, considere se inscrever no nosso canal, dar um like e ativar o sininho. Isso faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e a informação seja compartilhada. Por hoje é só e até o próximo vídeo.